Pouca gente sabe, mas a história da Área 51 começa antes mesmo do nome Área 51 ser usado. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um local isolado para testar aeronaves ultra-secretas. E foi no meio do deserto de Nevada, em um lugar chamado Groom Lake, que tudo começou. A base surgiu praticamente do nada e logo desapareceu dos mapas, literalmente. O governo americano sequer reconhecia sua existência oficialmente até décadas depois. Imagine um lugar onde aviões invisíveis ao radar foram testados antes mesmo de você nascer, onde projetos como o U-2 e o SR-71 Blackbird, que pareciam ficção científica na época, ganharam vida longe dos olhos do mundo. Mas será que era só isso? O curioso é que, quanto mais o governo tentava esconder, mais as teorias cresciam. E não eram só curiosidades. Eram relatos, vazamentos e até fotos borradas que sugeriam algo muito maior por trás da pista de pouso. A origem da Área 51 foi envolta em tanto segredo que nem mesmo os presidentes falavam abertamente sobre ela. Quando alguém perguntava, desviavam. Quando surgiam provas, desapareciam. Essa falta de respostas alimentou o fogo da conspiração. Afinal, por que tanto sigilo? E mais importante, o que realmente aconteceu debaixo daquele deserto isolado? Durante anos, ex-funcionários e delatores afirmaram que o que vemos na superfície da Área 51 é só a pontinha do iceberg. O verdadeiro segredo estaria escondido em túneis subterrâneos que se estendem por quilômetros sob o deserto. E não são túneis comuns. Dizem que são andares e mais andares abaixo da terra, repletos de laboratórios, hangares ocultos e salas de observação. Como se a base fosse, na verdade, uma cidade secreta. Há quem diga que esses níveis subterrâneos foram escavados com tecnologia que ainda hoje parece inacreditável. Máquinas de perfuração nuclear, plataformas móveis e sistemas de transporte interno que ligam bases secretas por todo o território americano. Esses relatos, apesar de parecerem saídos de um filme de ficção, foram reforçados por engenheiros que afirmam ter trabalhado nesses túneis. Alguns deles nunca mais foram vistos depois de contar demais. E a grande questão que paira no ar é: o que eles guardam lá embaixo com tanto zelo? Há quem fale de tecnologias extraterrestres, outros mencionam experimentos com controle da mente, e há ainda os que juram que seres vivos estão escondidos ali, ou até aprisionados. O ponto é, onde há fumaça, há fogo. E as entranhas da Área 51 parecem esconder muito mais do que aeronaves antigas. As redondezas da Área 51 são palco de histórias que se repetem há décadas. Luzes dançando no céu, objetos que mudam de direção sem qualquer explicação e até sons subterrâneos ressoando no meio do deserto. Moradores antigos relatam fenômenos tão absurdos quanto constantes. Não se trata de gente buscando fama, mas de famílias inteiras que vivem ali há gerações e sabem que tem algo que não bate. Um dos relatos mais impactantes veio de um ex-segurança da base, que alegou ter visto uma aeronave triangular flutuar silenciosamente a poucos metros do solo, sem qualquer hélice, motor ou barulho. E não foi só ele. Há caminhoneiros que juram ter visto comboios com contêineres vedados sendo escoltados por helicópteros pretos. E a ordem é clara: viu, fica calado. Não é à toa que muitos optam por se afastar ou viver no anonimato. Já os céus da região parecem um palco constante de testes ou de exibições. Muitos observadores com binóculos e câmeras acampam nas montanhas ao redor, esperando flagrar algo fora do comum. E não é raro conseguirem. As luzes aparecem, pairam, desaparecem. Sempre o mesmo padrão. Mas ninguém sabe ao certo se são naves humanas ou algo além da nossa compreensão. Durante anos, teorias sobre a Área 51 apontaram que o que vemos na superfície é só a pontinha do iceberg. Alguns desertos não escondem só areia,
escondem andares, literalmente. Há quem afirme que a base se estende por dezenas de níveis subterrâneos, conectados por elevadores magnéticos e túneis que cruzam estados inteiros. Seria exagero? Talvez. Mas e se não for? Relatos de ex-funcionários, aqueles que ousaram quebrar o silêncio, falam sobre laboratórios a centenas de metros abaixo do solo. Locais onde seres biológicos seriam estudados, tecnologia reversa testada e experiências além da compreensão conduzidas. Um deles descreveu uma sala circular com paredes de metal escuro, onde uma máquina viva estaria sendo mantida sob vigilância 24 horas. A pergunta é: por que tanto segredo se não há nada demais? Outro detalhe curioso: a energia. Dizem que a base usa fontes que não vêm de usinas comuns, fontes silenciosas, constantes, ocultas. Energia que talvez nem tenhamos acesso na superfície. Isso levanta um ponto importante. Se a Área 51 esconde algo tão colossal debaixo da Terra, quem está no comando realmente? E o que mais está sendo escondido bem debaixo dos nossos pés? Imagine ser um cientista brilhante, com ideias que desafiam as fronteiras da física. Um dia, você recebe uma proposta irrecusável, mas com uma única condição: sumir do mapa. Nada de redes sociais, família ou explicações públicas. Apenas o silêncio. Muitos acreditam que cientistas assim são levados para dentro da Área 51, onde suas descobertas deixam de pertencer à humanidade e passam a servir a agendas ocultas. Há registros de gênios que desapareceram misteriosamente após anunciarem avanços disruptivos. Um físico da Califórnia, por exemplo, sumiu logo após divulgar ter replicado um campo antigravitacional em laboratório. Coincidência? Talvez. Mas quando o padrão se repete, a dúvida se torna quase uma certeza. Nomes saem dos jornais, das universidades, como se nunca tivessem existido. O mais perturbador, porém, são os relatos de quem teria escapado. Um engenheiro eletrônico alegou que, ao perceber o real propósito dos projetos, tentou sair e passou a ser seguido. Ele contou que alguns colegas não sumiam, mas eram sumidos. Uma expressão pesada, mas que carrega um eco de verdade. E se essas mentes estivessem ajudando a construir algo que mudaria o mundo, ou talvez o condenaria? Os rumores mais intrigantes sobre a Área 51 não estão sobre o deserto, mas sobre ele. Alguns ex-funcionários, os famosos whistleblowers, afirmam que há estruturas subterrâneas com dezenas de andares. Túneis interligariam bases distantes por centenas de quilômetros, formando uma verdadeira cidade oculta. E não estamos falando de porões apertados, mas de complexos gigantescos, com laboratórios de ponta, hangares e instalações onde a luz do sol jamais entra. Segundo esses relatos, quanto mais fundo você desce, mais estranho tudo fica. Nos primeiros níveis, engenheiros e técnicos trabalham em equipamentos avançados. Mas nos níveis inferiores, classificados como acesso restrito máximo, ocorrem experimentos que beiram a ficção científica. Genética, teletransporte, fusão de biotecnologia com inteligência artificial e até comunicações com entidades que, segundo eles, não são deste planeta. Um ex-segurança relatou que viu, com seus próprios olhos, uma câmara onde um ser diferente era mantido vivo em suspensão. Outro técnico disse que ouviu, através das paredes reforçadas, sons que ele jurava não serem humanos. Pode parecer exagero, e talvez seja. Mas se metade dessas declarações for verdadeira, estamos diante do maior mistério subterrâneo da história moderna. Imagine encontrar algo que você não compreende, desmontá-lo peça por peça e aos poucos tentar copiar. É isso que ex-agentes dizem acontecer nos laboratórios da Área 51. A chamada engenharia reversa seria usada para tentar recriar naves e dispositivos que supostamente não foram fabricados por mãos humanas.
E o mais curioso, alguns desses projetos teriam avançado muito, silenciosamente, claro. Mas e quanto aos tripulantes? Os relatos vão além de máquinas, falam de criaturas mantidas sob constante monitoramento em ambientes controlados. Seres de aparência humanoide, mas com traços diferentes. Alguns trabalhadores relataram que nunca viram diretamente esses seres, mas sabiam de sua presença por protocolos de segurança bizarros, como corredores esvaziados de pessoal ou ordens para não fazer perguntas diante de certos testes. Há também quem diga que parte dessas experiências envolvem tentativas de comunicação. Como entender a mente de alguém ou algo que não compartilha nossa lógica, linguagem ou emoções. Uma fonte anônima certa vez disse que o mais assustador não foi o que o ser disse, foi o que ele sabia. E se tudo isso for só a ponta do iceberg, agora segura essa. E se a Área 51 que a gente vê de cima for só uma fachada? Diversos relatos apontam que o verdadeiro complexo se estende por quilômetros abaixo do solo. Como se fosse uma cidade subterrânea, com vários níveis, cada um mais restrito que o outro. E segundo alguns informantes, há até um sistema de transporte magnético interligando bases secretas em outras partes do país. Esses trens, movidos por levitação magnética, seriam capazes de viajar a velocidades absurdas, sem fazer barulho ou deixar rastros. Uma espécie de metrô de alta tecnologia, usado exclusivamente por militares e cientistas de alto escalão. Parece ficção científica, mas relatos desse tipo surgem repetidamente, sempre com descrições semelhantes, vindas de fontes que nunca se conheceram. E por que criar algo tão sofisticado e escondido? A resposta pode estar na necessidade de isolar descobertas consideradas perigosas demais para o público, ou até incontroláveis. E se algumas dessas tecnologias não fossem apenas experimentais, mas funcionais e em uso há décadas, a gente mal arranhou a superfície, literalmente. Depois de tudo isso, fica uma pergunta no ar. Por que manter tantos segredos se nada demais acontece lá embaixo? Será que o mundo está mesmo preparado para saber o que há sob a Área 51? Ou será que alguns conhecimentos são simplesmente perigosos demais para serem revelados? E agora me diz, qual é a sua teoria? Você acha que por trás de portas blindadas e túneis subterrâneos estão apenas experimentos militares? Ou existe algo muito maior sendo encoberto? Responde aí nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Se você curte esse tipo de conteúdo que provoca, informa e faz você pensar fora da caixa, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque aqui, a verdade pode até estar escondida, mas a gente vai atrás dela, onde quer que esteja.